Não deu chuva, nem chuva miúda, nem um pé de arruda, não deu. Nem um grão cresceu, nem milho debulha, nem saúva dura. Só Deus sabe da nossa luta, sabe da nossa vida, sabe da nossa lida. O coração cresceu, o coração e o sertão. Mas de adeus, de adeus, de adeus. Despedidas doloridas, destinos ateus. Promessas cumpridas para os filhos seus. Nessa terra espúria, a vida não madura, mas a fé ovula, nunca morreu. E há de vir do céu um dia de fartura, para esse chão de agrura, para o sertão de Deus. Com esse poema do Petrúcio Baeto, do Estande de Carvalho, nós abrimos o programa Café com Poesia de hoje, entrevistando sertanejo, escritor, intelectual, professor que está encaminhando o doutorado, meu amigo Edivaldo Nascimento. Edivaldo, bem-vindo ao programa Café com Poesia. Uma honra imensa ter você aqui. Na sua trajetória, sempre buscando o conhecimento e nos fazendo entender mais sobre o sertão, que é o lugar onde você nasceu e você abraçou. E traz coisas maravilhosas de lá pra gente. Muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, Chico. Parabenizo a TV Assembleia, a você, pela importante contribuição do Café com Poesia, sempre valorizando, divulgando a cultura, a literatura alagoana. É um prazer enorme estar aqui. Já estava sentindo falta do convite, mas aqui estamos. Muito obrigado. Você vem um tempão já, há muito tempo, estudando e trabalhando, né, a identidade do povo do sertão, né, do sertanejo. E tem uma personalidade que construiu o sertão, o desenvolvimento do sertão e do Nordeste do Brasil, foi Delmiro Gouveia. E Delmiro Gouveia você abraçou e você vem estudando, pesquisando há muito tempo. E, enfim, e este ano, Delmiro, são 100 anos, né? 100 anos da sua morte. Morte de Delmiro Gouveia. O que é que estão preparando para lá? Pois bem, Chico, o sertão sempre foi a nossa inspiração. O sertão, durante séculos, foi tratada pela elite política, econômica, intelectual brasileira como a região do atraso, como a região dos incivilizados, como a região em que o ser vivente era o bárbaro, inculto, incapaz. E como sertanejo de nascimento, isso sempre me inquietou. Procurando entender os aspectos da nossa história, da nossa formação sociológica, econômica, política, nós chegamos num personagem que nos abriu possibilidades de compreender e de interpretar o sertão, Delmiro Gouveia. Porque, morando na cidade de Delmiro Gouveia, me incomodava o fato da gente buscar literatura sobre este personagem, buscar documentos que nós pudéssemos utilizar para as pesquisas, e muito pouco a gente encontrava. Encontrávamos ainda os remanescentes da outrora Vila da Pedra, pessoas que chegaram, inclusive, a viver e a conviver com o Delmiro. E a partir dessas pessoas, de entrevistar essas pessoas, nós fomos buscar rastrear a trajetória do Delmiro. E aí chegamos em Recife, onde o Delmiro se
se consolidou como um grande industrial, comerciante e urbanista. Foi responsável, ainda no século XIX, por importantes transformações, porque no Recife o Delmiro construiu o Mercado Coelho Sintra, que é considerado o primeiro shopping center do Brasil. Em Recife, o Delmiro foi proprietário da usina Tacaruna, na época, usina Beltrão, de refinamento de açúcar. No Recife, ele construiu um grande hotel internacional, de categoria internacional. E por questões de ordem políticas, econômicas, Delmiro se envolve com adversários que eram integrantes da oligarquia política pernambucana. Estou falando do prefeito do Recife, Esmeraldino Bandeira, estou falando do governador de Recife na época, Sigismundo Gonçalves, e do vice-presidente da República, Francisco de Assis Rosa e Silva. Esses três eram pilares da oligarquia do Rosa e Silva, que comandava a política pernambucana, e cujo Delmiro enfrentou essa oligarquia. E Delmiro se vê obrigado a sair de Pernambuco para não ser assassinado e vem receber o apoio aqui em Alagoas do governador Euclides Malta, que o recomenda para o coronel Ulisses Luna, no sertão alagoano, na cidade de Água Branca, às margens da cachoeira de Paulo Afonso, cantada, né, e declamada por você nos versos de Jorge de Lima, de Castro Alves e tantos outros poetas magníficos, às margens do Rio São Francisco. E Delmiro, que a princípio foi fazer uma temporada, termina fixando-se naquela região do sertão. E aí, de 1902, quando ele chega, a 1917, quando ele é assassinado, Delmiro consegue montar um núcleo industrial que passa a ser símbolo da modernidade no interior, no sertão do Nordeste brasileiro. Delmiro constrói uma usina hidrelétrica, a primeira do Nordeste, a usina de Angiquinho, hoje um patrimônio tombado estadualmente, histórico e cultural de Alagoas. Delmiro constrói a primeira fábrica de linhas do Brasil, a fábrica de linhas da Pedra, marca Estrela. Delmiro constrói uma vila operária, um cinema rico de patinação, enfim. E Delmiro é assassinado em 10 de outubro de 1917, e este ano, junto com o bicentenário de Alagoas, também se marcará a passagem dos 100 anos do assassinato de Delmiro. Portanto, no dizer de um pesquisador, também do Delmiro Gouveia, o historiador Frederico Pernambucano de Melo, que diz que o Padre Cícero é a maior expressão da fé popular no Nordeste brasileiro, que o Graciliano Ramos é uma das maiores expressões da literatura sertaneja, que o Luiz Gonzaga é uma das maiores expressões da música nordestina, que Zumbi foi a nossa grande referência na luta libertária. E ele dizia que Delmiro Gouveia é a nossa maior expressão quando se quiser ter como referência o desenvolvimento do sertão nordestino. E Delmiro tem ficado maior a cada dia, pelas pesquisas, trabalhos de términos de cursos, mestrados, doutorados, por um conjunto de biografias, por um conjunto de obras nas mais diversas vertentes da sua trajetória, seja biografias em que analisam a sua vida pessoal, a sua trajetória de menino pobre, né? Ainda trabalhando no cais do Ramos, no Recife, seja teses, né? Doutorado, em que se analisa o projeto urbanístico, a memória do Delmiro, enfim. Então, Delmiro, ele representou, assim como disse Assis Chateaubriand, assim como disse Manuel de Oliveira Lima,
assim como disse Plínio Cavalcante. Ele representou simbolicamente a reconstrução de um novo pensar sobre o sertão e sobre o sertanejo. Muito bem. O Delmiro era cearense, né? Cearense de Ipu. Cidade de Ipu. Cidade de Ipu. E quais as causas que mais que prevalecem, que pode-se dizer que induz-se, né, ao assassinato de Delmiro? Pois é, Chico. Em todas as palestras, em todas as atividades, essa é a pergunta. Porque o Delmiro foi assassinado em 10 de outubro de 1917. Oficialmente, o processo do crime, da morte de Delmiro, que teve seu julgamento realizado na comarca de Água Branca, ele apresenta como autores intelectuais da morte do Delmiro duas lideranças sertanejas. O coronel José Gomes de Sá, da região de Jatobá de Itacaratu, Pernambuco, e o coronel José Rodrigues de Lima, da cidade de Piranhas. O coronel José Rodrigues, que tem uma trajetória bastante polêmica também, que foi assassinado aqui no centro de Maceió, foi deputado, um homem de influência no sertão, teve interesses contrariados, tanto no domínio do comércio de peles, que ele perde para Delmiro, como de disputa de terras quando da construção da fábrica da pedra. Primo do José Gomes, que tinha perdido o emprego de coletor estadual por força da intervenção de Delmiro junto ao governador de Pernambuco, na época o Dantas Barreto. Este foi destituído do cargo. E no processo esses dois são os autores intelectuais, mas nunca foram presos em razão desse assassinato. E foram apontados 3 autores materiais: José Inácio Pia, Rócio Moraes e Antônio Félix do Nascimento. O historiador Moacir Medeiros de Santana, juntamente com o advogado na época, Antônio Sapucaia, e o Aleixo, nos anos 80, trabalharam um pedido de revisão ao processo crime do Delmiro. E chegaram à conclusão, e o tribunal julgou, que os 3 autores materiais, na verdade, eram inocentes. Eram inocentes. Foram os chamados bodes expiatórios. Precisava se dar uma resposta ao crime de Delmiro. Mas, na verdade, existem outras versões da morte de Delmiro. Uma bastante difundida pela literatura, principalmente pelos biólogos, que escrevem a partir dos anos 50, quando a concepção do nacionalismo era muito forte, e tentam trabalhar o Delmiro como o empresário nacionalista que se contrapunha ao capital internacional da Matine Cottons. Pelas ofensivas que esta empresa empreendeu, seja como o Delmiro vivo, que tentou comprar a fábrica da pedra, seja Delmiro morto, quando eles compram em 1929 o maquinário da produção de linhas, e esse maquinário é quebrado e parte dele é jogado na cachoeira de Paulo Afonso, num episódio bastante forte da história da industrialização dos sertões nordestinos, da fábrica da pedra. Episódio esse que inspira intelectuais como Pedro Mota Lima, como Otávio Brandão, como Graciliano Ramos, a escreverem, inclusive, sobre o Delmiro e sobre a sua indústria no sertão. E é um assunto muito interessante, que a gente vai dar continuidade já, depois do nosso intervalo, que essa é uma história magnífica. Já a gente retorna, então, com o professor e escritor Edivaldo Nascimento, falando essa coisa maravilhosa, essa trajetória
do grande industrial brasileiro, Delmiro Gouveia.